o vídeo do Nicolas, né? Sobre o Kassab, sobre o PSD, sobre como ele está, o PSD está contra a democracia, segundo as palavras do Nicolas, né? E que ele está infiltrado no seu governo e apoiando o Nunes. Explica pra gente todo esse bololô que tá Assim, eu rolando numa parte da direita que você deve estar acompanhando, estou né? acompanhando e, assim, uma coisa que é ruim é uma pessoa que às vezes está absolutamente de fora fazer leituras que uma parte da informação. Tá, tá, tá faltando parte de informação para ele ter Claro, a ideia claro. geral do que está acontecendo. Olha só, eu sou uma pessoa que converso muito com o presidente O Bolsonaro. discurso, só para. Eu acho que o pessoal não sabe, mas é que o PSD está barrando, por exemplo, o impeachment de andar o impeachment do Moraes, porque faltam 5 votos. É uma das coisas, né? Vamos lá, o PSD liberou a bancada. Então, cada senador do PSD vota quem Pode votar quiser. por conta própria. O PSD não fechou questão nessa. Então, aquele senador do PSD que se sentir confortável de assinar a lista do impeachment pode assinar. E quem não se sentir confortável não vai assinar. E não tem uma orientação partidária. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos lá. A grande pergunta. E é aí, às vezes as pessoas fazem esses movimentos e não consideram o contexto. Eu quero saber quem o PL vai apoiar para a presidência do Senado. Exato. Porque o PL já fechou questão de apoiar o Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre é justamente o candidato, obviamente, do União Brasil, mas do PSD. É o candidato Rodrigo Pacheco, ao presidente do Senado. É a escolha dele. É a escolha do Rodrigo Pacheco. E o PL vai estar apoiando o Davi Alcolumbre, junto com o PSD. Então vamos lá. Vocês vão estar juntos na eleição da presidência do Senado? É isso mesmo? Pô, mas não é o partido que está barrando a democracia? Então o PL tem que lançar um candidato próprio. Ou ele vai lançar? Eles vão fechar a questão com o Davi Alcolumbre mesmo? Ah, mas o Davi também não assinou a lista. Essa é uma pergunta que eu faço. Outra coisa, o senador Romário é do PL. Ele assinou a lista? Não. Não. 22 deputados do PL não assinaram o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados. Do PL? Do PL. Outra coisa, senador Ciro Nogueira, PP, ministro do governo Bolsonaro, não assinou a lista. E ele tem uma grande influência sobre os votos do PP, sobre o voto do senador Irã, por exemplo, que foi eleito com apoio do Bolsonaro em Roraima. Senador Irã assinou a lista? Também não. Uma palavra do Ciro também resolveria o problema. Senadora Daniela, que é irmã do deputado Aguinaldo, que é do PP e muito próximo do Ciro. Então, você começa a pegar as coisas. Então, no PSD, Nelsinho Trade assinou. O Lucas Barreto assinou. Tem mais uma assinatura. Nelsinho Trade, Lucas Barreto, Vanderlan, senador por Goiás, assinou. Então, a bancada do PSD está liberada. Né? Eu tenho feito vários movimentos, às vezes, de contenção de danos junto com o judiciário. Não tem um movimento que eu não faça que não seja combinado com o presidente Bolsonaro. Que eu não ligue para ele para dizer, eu vou fazer este movimento. E eu jogo muito limpo, porque eu falo para os ministros supremos que eu estou fazendo combinado com o Bolsonaro e falo para o Bolsonaro que eu vou conversar com os ministros e a gente vai tentando construir, às vezes, saída para alguns problemas complicados. Na época do 25 de fevereiro, a situação estava muito tensa. Né? E eu tenho atuado em outras situações. Sempre que me chega um pedido, eu tenho procurado atuar. Né? Tinham pessoas do entorno que, enfim, estiveram presas e a gente pediu, né, por elas, enfim. E sempre de forma combinada. Então as pessoas têm uma parte da história. Né? Uma coisa era o Bolsonaro presidente da República, outra coisa é o Lula presidente da República. E aí eu tenho, de repente, o risco, né, de sofrer determinadas interferências aqui por parte do governo federal, e eu tenho uma pessoa que tem capacidade, às vezes, de conter um movimento contrário. E isso é interessante para o Estado de São Paulo no que diz respeito ao atingimento de resultados. Agora, a gente está num Estado que a gente precisa dar resultado. Porque, veja, a gente está falando do maior colégio eleitoral do Brasil. A gente está falando de um Estado que tem 33 milhões de eleitores. Né? Nós temos 22% da população, são 44 milhões de pessoas. É um Estado importante para qualquer projeto político. Quanto melhor se a gente chega aqui,
né, e na posição de comando do Estado, e consegue se sair bem, e a gente está trabalhando muito para isso, para entregar resultado, e a gente está focado em resultado, a gente consegue fazer com que um projeto desse grupo, eu acredito muito na reversão da situação do Bolsonaro. E aí a gente vai trabalhar Em 26. muito em 26, vai Tem trabalhar essa muito. possibilidade, então? Eu acho, porque a inegibilidade dele é absolutamente injusta. Absolutamente injusta. E se isso for refletido com um pouco mais de bom senso, ela cai. Né? E aí o Congresso também pode estabelecer remédios políticos para essa questão, né, no que diz respeito ao Bolsonaro. E aí a gente tem condição de tendo um bom trabalho, estando aqui, né, bem avaliado, de ser um potente cabo eleitoral para o Bolsonaro ou para quem ele definir. Então não faz sentido nenhum. E outra coisa, a cidade de São Paulo nesse contexto é muito importante, porque ganhar São Paulo, e São Paulo reverbera também na região Com metropolitana. certeza. Então, assim, é uma leitura rasa que a turma faz, às vezes sem ler o tabuleiro inteiro, Em relação ao Kassab. né? Em relação a E o- tudo, e o- em relação a futuro. Eu acho o seguinte, E no seu, e na- chega uma no seu hora... governo tem um secretário do PSD ou dois? Tem dois, mas é o seguinte, não estão lá por ter vínculo ao partido, como tem um do PL, Não. tem do Republicanos. Eu nunca olhei filiação partidária para escolher secretário. Todos os meus secretários foram escolhidos por Não mim. foi uma coisa e nenhum costurada, então. não teve nenhuma indicação partidária no meu Ah, governo. é? Nenhuma, zero. Nenhum partido me Porque é indicou comum, ninguém. às vezes, Comum, com a coligação, ó, eu te dou Mas apoio, mas você me ah, dá uma eu secretaria. coloquei a regra do jogo na largada. Por exemplo, pega o Marcelo Branco, está fazendo um trabalho primoroso na habitação. Só para ter uma ideia, o Estado de São Paulo vinha entregando, né, 25 mil, 30 mil, 33 mil unidades de habitação de interesse social a cada período de 4 anos. A gente entregou em 21 meses 34 mil, eu estou com 112 mil em obra. Né, a gente está com o maior programa de habitação de todos os tempos. O Marcelo foi um dos caras que escreveu um plano de governo. Então ele está lá por competência, ele está lá por conhecer a área, por conhecer desenvolvimento urbano, planejamento urbano, habitação. Então nós estamos trabalhando em várias frentes. O Causa Paulista é um sucesso. Aí você pega o Eleusis. O Eleusis reuniu logo na campanha o pessoal da Faculdade de Medicina da USP para me ajudar no plano de governo. Eles estão fazendo um trabalho maravilhoso. Criou a tabela Suíça Paulista, criou o incentivo de gestão municipal, né? Está reduzindo as filas, aumentou a produção em 27%, né? Com a tabela Suíça Paulista. Abriu 3 mil leitos em 21 meses, ou seja, um trabalho maravilhoso. Então, eu não estou olhando com o partido. Se eu pedir para o Eleus sair do partido amanhã, ele sai. Então, não interessa essa questão partidária. E as escolhas dos secretários foram feitas por mim. Então, me parece que o pessoal está apontando o canhão para o lugar errado. Né? E aí vem a incoerência, porque amanhã o PL e o PSD estarão juntos na eleição da mesa do Senado, da Então, presidência do Senado. E aí fica escancarada aí, no mínimo, uma incoerência. Né? Eu acho que a gente tem que ser coerente, a gente tem que aprender a construir pontos, porque determinados apoios podem ser muito importantes para o próprio Bolsonaro em 2026. E a gente tem que aprender uma coisa, e eu falo muito isso para o nosso pessoal da direita, a gente tem que aprender a varrer para dentro. Porque quem varre para dentro junta, quem varre para fora só espalha. Né? Então está na hora da gente varrer um pouquinho mais para dentro e aprender a pensar no dia de amanhã, a pensar no futuro. E aí, para isso, obviamente, tem que ter um pouco da leitura completa e tem que ter um pouquinho de maturidade. falando nisso, é por isso que o Kassab é importante para você, porque ele conversa tanto com a esquerda quanto a direita, tanto com Lula quanto Ele é com um cara que faz uma blindagem. Então, às vezes, quando a gente toma uma investida, ou às vezes um recurso importante não está vindo, eu tenho um interlocutor com o governo federal que pode fazer uma ponte e construir determinados caminhos que, sem interlocução, às vezes fica difícil. Né? Então, tem uma pessoa que tem habilidade, que tem entrada, que tem credibilidade, que pode ir lá tentar resolver alguns problemas. Então, isso é importante para o atingimento de resultado. Então, a questão é muito pragmática. Como está sendo a sua relação com o Lula? É uma relação absolutamente republicana. Né? Então, não tenho muita, vamos dizer, não tenho vínculo nenhum de relação nenhuma, mas aquilo que é interesse do Estado de São Paulo, eu converso com o Palácio do Planalto e pronto. Recebo aqui os ministros também me atendem lá em Brasília quando eu peço agenda, eu levo as questões de São Paulo, a gente procura construir caminhos, ou seja, dentro de uma lógica republicana. Por exemplo, eu tenho interesse de fazer o túnel Santos-Guarujá. Ninguém faz o túnel Santos-Guarujá sozinho. O Estado não faz sozinho, a União também não faz sozinho. Então, se os dois não trabalharem juntos, não vai dar certo. Então, eu tenho conversado com o governo federal e tenho feito reuniões na Casa Civil para possibilitar a construção do túnel Santos-Guarujá, que é um pleito de 100 anos daquela região e é um vetor de desenvolvimento.
né? Aquilo muda a realidade, muda a dinâmica imobiliária, aquilo gera emprego, né? Aquilo economiza tempo de viagem, aquilo traz produtividade. Então é uma obra interessante que não se faz, por exemplo, eu não posso fazer sozinho porque eu tenho que ter autorização para passar por baixo da poligonal portuária, que é uma área federal. Ah, é? É. Não dá para fazer então só o governo. O governo Seria do estado onde? só É não perto faz. lá da balsa, perto do porto? Vai Perto ser da por- balsa, perto perto da da balsa. balsa. Né? Então, assim, não, é onde passa a linha de transmissão. Sei onde é. É Meus bem pais onde, moram lá. é onde passa a linha de transmissão. O túnel vai passar por ali. Então, não tem como você fazer sozinho. O projeto está pronto, o modelo está pronto, etc. Segurança pública, a gente tem conversado bastante. Você não faz um enfrentamento ao crime organizado sem compartilhamento de informação, sem estar junto. Saúde, gestão do SUS é tripartite. Você precisa receber o dinheiro daqueles leitos que começam a operar e que ainda não estão homologados, da cirurgia de válvula cardíaca, do tratamento oncológico, dos remédios de alto custo. Então, esse fluxo de recursos é fundamental. E às vezes o fluxo de recursos, o dinheiro não vem. E eu peço, sabe, eu tenho essa dificuldade, vai lá falar com a ministra Nízia, porque a gente precisa resolver isso. Né? Então, ele acaba tendo mais poder de barganha até pela quantidade de deputados e senadores que ele tem. Então, é um poder de barganha relevante junto ao governo federal. E às vezes é um apoio que a gente precisa.